Bom, então, boa tarde a todos, agradeço pela presença, agradeço ao Instituto de Economia pela oportunidade de divulgar o nosso livro aqui, agradeço ao Pedro, né, que intermediou, e à Carol, que acabou aceitando e organizando tudo, obrigada, é um prazer. Contando uma breve história, esse livro ele é um produto de um projeto de pesquisa que nós submetemos ao CNPq, um edital universal, que precisava ter no mínimo 8 professores doutores, então era eu, a Carmen Feijó, André Nassif, Fernando Ferrari, um conjunto de professores também lá da minha universidade, da Universidade Estadual de Maringá, e nós montamos o livro, né, como sendo um produto desse projeto de pesquisa. Só que quando a gente organizou o livro, nós sentimos falta de outras temáticas, e é nesse contexto que a gente convidou outras pessoas, né, para tratar de questões como, por exemplo, a economia verde, a complexidade, outras questões que não estavam contempladas pelos autores do livro. Então, antes de falar propriamente do livro, né, e aí eu também quero agradecer ao Roberto por ter aceito debater o livro, né? Eu sei que é uma tarefa difícil, teve que ler meio rápido, mas obrigada, Roberto. Eu preparei uma apresentação breve para chamar a atenção sobre o assunto, e aí depois eu vou apresentar o livro. E, na verdade, o que eu vou fazer é tentar destacar alguns acontecimentos recentes que renovaram o interesse na industrialização. A gente que tem uma formação mais desenvolvimentista, e aqui na Unicamp posso falar isso sem nenhuma dúvida, né? A gente nunca perdeu esse interesse na industrialização. Mas, dependendo da abordagem, a gente sabe que, se você parte de uma função de produção, né, o que importa é a acumulação de capital, trabalho, tecnologia, né? Isso que vai determinar o crescimento. Então, você tem um crescimento que ele é neutro setorialmente. E mesmo nas novas teorias de crescimento, né, nas teorias de crescimento endógeno, eles consideram atividades específicas, né, por exemplo, atividade de P&D, mas sem relacionar essas atividades a um setor específico. Então, quando a gente parte dessa abordagem, né, não tem por que você considerar a centralidade da indústria, por exemplo, né, que não é a nossa abordagem, que não é essa perspectiva teórica que a gente parte. Mas o que eu quero dizer quando eu vou apresentar alguns fatos, e é claro, eu tenho os meus fatos que eu sugeri, talvez o Pedro tenha os dele, o Roberto os dele, Juliana, a Carol, o Fernando, né, os outros aqui, mas que eu separei alguns acontecimentos recentes que eu acho que trouxeram de novo uma atenção maior para a indústria, né? Se a gente olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, grande parte da discussão de política é em trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. Na própria Europa, eles têm metas de aumentar a participação da manufatura no PIB. Então, essa preocupação ela está meio que generalizada, não só nessa abordagem teórica que a gente adota nas nossas pesquisas, mas que é uma questão mais generalizada, né? Depois vou falar um pouco da centralidade da indústria, então por que esse é um setor tão relevante, né? Falar um pouquinho da industrialização e desindustrialização do Brasil, trazer alguns destaques do nosso processo de desindustrialização, e que tudo isso, né, são assuntos do livro: o financiamento da industrialização, a inserção nas cadeias, a economia verde. Então, é mais uma contextualização geral, e que tudo isso está no livro, né? Mas é só para eu não ficar falando de capítulos em capítulos, depois eu vou mostrar um pouco a estrutura. Então, sobre a centralidade, né, eu coloquei aqui alguns pontos, né, sobre o que eu tenho estudado e que eu acho que tem trazido de volta, né, eu pulei muito aqui, aí, desses acontecimentos, então, que renovaram o interesse na industrialização. Um deles é a ideia que as economias em desenvolvimento, elas falharam em diversificar a sua indústria com a globalização. A ideia, né, que esse processo de globalização permitiria uma troca maior de bens, serviços, capitais entre os países, mas quando a gente olha para o desempenho das economias em desenvolvimento pós-globalização, né, elas não conseguiram se inserir nesse processo diversificando as suas indústrias. Ao contrário, né? Se a gente olhar para o caso do Brasil, o que a gente teve foi uma especialização. Então, esse eu acho que é um ponto importante. Também a ideia de que as estratégias de crescimento puxado pelas exportações
dos países em desenvolvimento está cada vez mais restrita, né, como uma estratégia autônoma de crescimento e desenvolvimento, o fato de que os países em desenvolvimento eles continuam vulneráveis a choques externos, comerciais e financeiros, que é um outro ponto que traz a atenção para a industrialização e para o problema da desindustrialização. A questão do esgotamento das receitas de exportação de produtos primários, do boom de commodities, o contexto de estagnação das economias avançadas pós-crise de 2007, que destaca a industrialização, se a gente olhar, né, o que aconteceu com os Estados Unidos, com a Inglaterra, e como eles têm trazido essa discussão para a indústria, se a gente até retomar a campanha do Trump, por exemplo, uma das bandeiras era essa, né, de trazer a indústria de volta para os Estados Unidos. Então, a gente tem toda essa discussão, os objetivos do desenvolvimento sustentável, um dos objetivos e das metas lá, é essa ideia de aumentar a participação da manufatura no PIB, não só uma manufatura qualquer, mas aquela mais intensiva em tecnologia, né? É um dos pontos que são trazidos para essa agenda aí. Além disso, se a gente olhar, né, para as estratégias das empresas, o que a gente tinha até a década de 80, mais ou menos? Uma estratégia de investimento estrangeiro direto por parte das empresas, que era uma estratégia horizontal, elas simplesmente replicavam, né, uma planta para aproveitar um mercado maior num país em desenvolvimento ou num outro país. Mas que agora essas estratégias, elas estão muito voltadas para a ideia das cadeias globais, ou seja, de uma produção fragmentada e os países vão entrando em etapas da produção. E aí, nesse contexto que a gente tem, uma deslocalização da produção em muitos países, que tem implicado um aumento do desemprego estrutural, né? E aí, dentro desse contexto, e aqui eu estou já falando dos próximos dois, né? O que a gente tem de implicação? Primeiro, que os trabalhadores da indústria, eles não são absorvidos por esse setor de serviços, né? E a gente tem essa discussão sobre a polarização do trabalho, que quando você tem essa integração nas cadeias, essa deslocalização da produção, a gente tem uma concentração do emprego high-tech, que é aqueles serviços modernos, aqueles serviços mais ligados à empresa, e aquele mais low-tech, ou seja, serviços mais de cuidado, né? E a gente tem um desaparecimento daquele emprego intermediário, né? Que é a ideia da polarização do trabalho. E que isso está muito relacionado a essa deslocalização da produção, né? E também a essa questão de que vai a indústria, vai o emprego, né? E as pessoas que ficam, elas não se inserem. Mesmo esse setor de serviços modernos, ele absorve aquele trabalho mais intensivo em tecnologia, mas não absorve esse trabalho intermediário. Então, a gente tem vários problemas ligados a isso, né? E aí, outras questões que a gente pode também chamar a atenção por exemplo, o que aconteceu na pandemia, né? O que a gente observou? Que já há muito tempo a nossa indústria ela não era capaz de absorver e de atender a um choque como foi a pandemia, né? A nossa indústria não conseguiu responder, faltava máscara, faltava álcool em gel, respirador, vacina, etc. e tal. Então, o que a gente observou lá na pandemia, que a indústria, né, ou a carência dela, ou esse processo de desindustrialização, ele precisa ser enfrentado quando se trata de uma estratégia de desenvolvimento, né? A questão de soberania nacional. Então, esses pontos é mais para chamar a atenção que vários acontecimentos recentes, não tão recentes, eles têm trazido essa discussão para a importância da indústria e, com isso, a preocupação com a desindustrialização. E é claro, né, são alguns pontos que eu coloquei, mas que existem muitos outros, talvez alguns desses vocês não concordem, né, mas depois a gente pode debater. E aí, então, se a gente está preocupado, né, com a questão da indústria, por que a indústria é importante? A gente tem bastante claro isso, mas eu faço questão de colocar nas minhas apresentações, porque eu tenho observado que, às vezes, não é tão claro assim, né? Então, quais seriam os argumentos que a gente pode colocar em prol dessa centralidade da indústria? Por que é um setor que se destaca, né? Por que se a gente parte daquela análise de função de produção, ou mesmo os modelos de crescimento endógenos, a gente não tem esse resultado que a gente está colocando aqui, né? Essa preocupação tão grande com a indústria.
Primeiro, né, que a gente tem uma correlação entre o grau de industrialização e a renda per capita, a gente pode pegar esses dados que isso é direto, né? Além disso, uma maior produtividade dentro desse setor manufatureiro, a ideia lá da mudança estrutural, da lei de Bauman, né, quando você passa da agricultura para a indústria, você tem uma mudança estrutural positiva, né, que vai aumentar o crescimento econômico. Mas quando você passa da indústria para o setor de serviços, você acaba tendo uma redução da produtividade, porque pelas próprias características do setor de serviços, pela forma que ele está organizado, em geral, os setores, os diversos setores, eles estão associados a uma menor produtividade, porque eles são um trabalho intensivo, né? Claro que a gente tem os serviços modernos, que eles têm características muito próximas às características da indústria, mas que as evidências mostram que esse serviço moderno, ele cresce associado à indústria e não dissociado dela. Então, quando a gente está falando de indústria, a gente também está falando desse setor de serviços modernos, né? Além disso, facilidade para acumulação de capital, economia de escala, né? Progresso tecnológico. Além disso, os efeitos de encadeamento, transbordamento, encadeamento para trás, para frente, lateralmente, né? E a ideia lá da lei de Engel, né, que é o fato de que, em geral, os produtos da indústria manufatureira, eles têm uma maior elasticidade de renda da demanda. Então, quando o resto do mundo cresce, a demanda por esses produtos aumenta mais. Ao contrário, quando você se especializa em produtos que são intensivos em matérias-primas, né, quando o resto do mundo cresce, você não consegue se apropriar tanto do crescimento do resto do mundo. Que era uma ideia que já tinha lá na CEPAL, né? E além desses argumentos econômicos, a gente tem outros argumentos que não são só... Acho que eu pulei um aqui, desculpa. Que vão além dos argumentos econômicos, né? Por exemplo, se a gente resgatar um pouco da história da economia brasileira, 97, 98, o que aconteceu? Como o país tinha problemas de balanço de pagamentos, ele teve que recorrer a empréstimos junto ao FMI, que impôs uma série de condicionalidades para o país para poder atender a esses empréstimos, né? Então, um dos outros pontos que eu chamo a atenção é a ideia de que um país que tem uma industrialização fraca, ele pode sofrer com problemas de balanço de pagamentos, que inclusive podem suscitar problemas de geopolítica, né? Porque o país ele acaba se tornando vulnerável às decisões de agentes externos. Além disso, né, a questão de que a indústria ela permite essa acumulação de capacitações tecnológicas que são importantes para qualquer estratégia autônoma de desenvolvimento, e ainda o fato de que, se a gente pegar, tem um texto do Roderick bem interessante sobre isso, que ele vai mostrar que o processo de industrialização, ele teve no centro de grandes transformações sociais, por exemplo, a organização da forma de produção da classe trabalhadora, inclusive muitos sindicatos, muitos partidos políticos, né, eles cresceram dentro desse sindicato industrial, dentro desse setor industrial. Então, vai muito além de questões puramente econômicas, né? Então, assim, dito isso, né, e quando a gente olha para o caso do Brasil, a gente tem esse gráfico que mostra a participação do valor adicionado da indústria, que mostra o nosso processo de industrialização e de desindustrialização. Quando a gente olha para a primeira parte, né, acho que o Brasil foi um dos países que se industrializou mais rapidamente, num curto período de tempo, conseguiu ter uma matriz industrial relativamente complexa, né? Mas que, por outro lado, né, a partir da década de 80, o que a gente observa é que também teve um processo de desindustrialização bastante intenso, né? E sobre isso, o que a gente tem é que, primeiro, né, o que aconteceu no nosso processo de industrialização, que a gente teve, né, esse crescimento bastante significativo aqui entre a década de 50 e 80, que está mostrando o gráfico, mas que isso a Carmen trata no capítulo que ela escreveu do livro, né, sobre a industrialização no Brasil, ela que escreveu esse capítulo, ela vai trazer esse texto do Caldor, que ele vai dizer que quando a industrialização surge, o que a gente tem inicialmente é que vai surgir a indústria local de produção de bens de consumo,
Depois essa indústria, ela vai começar a exportar o seu excedente. A gente tem depois que o país começa a substituir importação de bens de capital, até que o país atinge o nível de uma economia madura, né, e começa a exportar esses bens de capital. E aí a análise dela é que, no caso do Brasil, por mais que a gente tenha tido um crescimento bastante significativo, né, da participação do setor industrial no PIB, a nossa indústria ela não chegou nesse nível de maturidade, porque a gente nunca foi exportador e a gente sempre foi importador líquido de bens de capital. Então, essa é uma crítica importante para esse nosso processo de industrialização. E aí, quando a gente vai para o processo de desindustrialização, que daí seria a segunda parte do gráfico, né? E o que é tratado no livro, a gente tem 2 capítulos no livro que vai tratar dessa ideia da macroeconomia da desindustrialização. Um foi escrito pelo Fábio Terra com o Fernando Ferrari e o outro pelo Fabrício Nício com o Hugo, lá da UFPR. Que eles vão mostrar que, na verdade, o que a gente teve, né, foi um conjunto de políticas monetária, fiscal, cambial, que acabaram sufocando as políticas industriais, né, e tendo consequências bastante importantes sobre isso, né? Então, o que a gente tem a partir da década de 80 e 90 é essa macroeconomia da desindustrialização, que é aquele resultado que a gente vê na segunda metade do gráfico, né? E aí, para concluir essa primeira parte, depois eu vou mostrar um pouquinho do livro, o que a gente tem, então, olhando, né, para esses dados da economia brasileira? Primeiro, um processo de desindustrialização bastante significativo. Não tem como, a gente negar. E isso vem num contexto no qual novas tendências vêm acontecendo, né? A gente tem agora a questão climática, né, que não tem como a gente negar essa importância, principalmente, né, com o acontecimento recente lá no Rio Grande do Sul. Acho que tudo que a gente vai pensar agora, a gente tem que colocar a questão climática no centro da análise, né? Então, a gente tem tendências mundiais que se juntam a esse nosso processo de desindustrialização. Tem a questão climática, tem a questão das inserções em cadeia, tem essa mudança de padrão tecnológico dessa economia digital, né? Então, a gente tem um processo de desindustrialização, a gente precisa reindustrializar a economia, mas dentro desse novo contexto. E aí, o livro, né, ele surge, né, e ele traz algumas discussões, primeiro, né, para reforçar a importância da manufatura para o desenvolvimento econômico. Além disso, destacar que esse nosso processo de desindustrialização ele é bastante heterogêneo e ele é muito complexo, assim como foi o nosso processo de industrialização, e a gente tenta trazer algumas lições, né, para reindustrializar o Brasil. Então, eu vou apresentar brevemente o livro. Essa era só uma contextualização inicial, né, para dizer em qual contexto que o livro se insere, né, o que a gente quer chamar a atenção. Então, esse é o livro. Ele saiu em dezembro do ano passado, né? Eu e a Carmen organizamos. E ele é dividido em 3 partes principais, né? A gente tem uma parte teórica, e nessa parte teórica é justamente para destacar a importância da indústria para o processo de desenvolvimento econômico, e ainda nessa nova perspectiva, né? Porque a gente tem tanto um capítulo do André Nassif, que ele resgata os clássicos da literatura para destacar qual que é a importância da industrialização no processo de desenvolvimento, mas a gente tem um outro capítulo que foi a Elis, o Fábio Freitas e a Marta, lá da UFRJ, que escreveram, que mostra como que essa discussão sobre a importância da indústria, ela muda num contexto de inserção nas cadeias. Porque, a princípio, dependendo da forma como o país se insere, né, você acaba tendo um processo de industrialização que vai ser sempre uma industrialização rasa, supérflua, que não é o que é desejável para o processo de crescimento, né? Então, a gente tem essa discussão teórica, né, que vai destacar essa centralidade da indústria nesse processo de produção e comércio fragmentado. A gente vai resgatar essa história da indústria no Brasil, tanto a industrialização, que é feita pela Carmen, como a desindustrialização, que são os outros
2 capítulos seguintes, e depois evidências empíricas que caracterizam esse processo heterogêneo de desindustrialização brasileira, né? Então, a gente vai mostrar dados sobre produtividade, complexidade, a perspectiva regional, né? Porque, a princípio, poderia se pensar, a indústria está saindo do Paraná e indo para São Paulo, mas não é isso. Quando a gente olha, todos os estados eles tiveram uma redução bastante significativa, tanto da produção quanto do emprego industrial. E outras questões também sobre o financiamento, né? A gente tem 2 artigos que tratam do financiamento da industrialização, que destacam o papel do BNDES, tem um do João Romero, que eles relacionam os desembolsos do BNDES com a complexidade econômica e mostram que, na verdade, nos últimos anos que a gente teve, foi um financiamento de atividades menos complexas, o que acaba corroborando essa problemática da desindustrialização que a gente está trazendo aqui, né? E aí, no final, a gente tem mais 2 capítulos que trazem algumas implicações, né, sobre essa questão da economia verde, um do Paulo Monceiro, que vai tratar dessa economia verde circular, né, mostrar como a maioria dos países do mundo, né, principalmente os países desenvolvidos, a própria China, eles têm planos de industrialização na própria concepção dos produtos, já pensando na economia verde, né? Ele fala um pouco dos planos, o americano, que acho que é o Build Back Better, acho que é isso, Build Back Better, alguma coisa nesse sentido, e o europeu, que é o Green Deal, também não me lembro bem, mas que ele destaca lá essas iniciativas e como que o Brasil está inserido nesse contexto. Tem um do Marconi que é bastante interessante, que ele vai olhar para os setores, né, em termos de matriz insumo-produto, calcular os multiplicadores, destacar os setores mais importantes para impulsionar o crescimento econômico, mas penalizar esses setores pela emissão de CO2. Então, junta tanto a potencialidade do setor, como também essa questão ambiental. Então, a gente só passando aqui, né, a primeira parte mais teórica, do André Nassif, meu com a Natália, aí da Elis, da Marta e do Fábio Freitas, da UFRJ, aí entra na parte histórica, que é o capítulo que a Carmen vai trazer, discutindo a industrialização por substituição de importações de 30 a 79, aí o da macroeconomia da desindustrialização, né, a ideia do novo consenso macroeconômico, estagnação econômica e desindustrialização, que o Fábio Ferrari fazem, a macroeconomia da desindustrialização, que é a discussão do Fabrício e do Hugo, a questão da perspectiva regional da desindustrialização, do Carlos, outro sobre a produtividade, do Rinaldo, da Mara e da Ana, a desindustrialização em cadeias globais, da Marília e do Pedro, também Sistema Nacional de Inovações, do Samuel, financiamento público, né, do BNDES, aqui da Elisângela, do Murilo e do Roberto, o financiamento do BNDES e a complexidade do João Romero, aí a mudança estrutural para um desenvolvimento sustentável, que é aquele do Matheus, do Tiago e do Nelson Marconi, e por fim, esse da economia verde circular, do Lourenço e do Paulo Morceiro. Então, é isso, assim, eu coloquei alguns exemplares com o livreiro ali, se alguém se interessar, também tem um cupom de desconto, se alguém quiser comprar na internet, né? E aí, vou abrir para o Roberto, não sei se eu falei muito, né, fazer os comentários. Oi? Tem versão digital, tem. Bom, obrigado, boa tarde a todos, todas, é um enorme prazer estar com vocês hoje. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a comissão de pesquisa, em nome da professora Carolina Baltar, também do professor Fábio Campos, né, para participar aqui do evento Café e Pesquisa e poder debater o excelente livro das professoras, organizado pelos professores Eliane Araújo e Carmen Feijó. Então, desde logo, Eliane, parabenizar também a Carmen por essa obra que é importante, é uma obra, no momento, também muito importante, relevante, que você
mencionou, vem em boa hora para o debate público brasileiro, para as transformações da economia internacional. Então, pensar a importância da indústria e reverter um processo de desindustrialização em curso parece fundamental para uma retomada do desenvolvimento econômico, especialmente no caso aqui brasileiro, que já temos vivenciado, como os dados mostraram no livro que a Eliane apresentou aqui, por pelo menos 3 décadas, né? Uma desaceleração da indústria, uma perda da participação industrial. Então, parabenizar então as organizadoras do livro e os autores e autoras, né, do livro, que vem em muito boa hora. É um livro denso, né? É um livro que traz várias perspectivas, né? Ainda que coordenada, alinhada do ponto de vista teórico, sobretudo macroeconômico, né? O debate sobre a desindustrialização que é feito no livro, ele é feito de uma perspectiva teórica, né? Bastante comum a vários autores aqui brasileiros, né? Considerando, por exemplo, a perspectiva caldoriana, a perspectiva estruturalista, cepalina, e também novo desenvolvimentista, né? Até o prefácio do livro é feito pelo professor Luiz Carlos Bresser Pereira, né? Ele tece alguns comentários no prefácio. Gostaria de salientar também, acho que a Eliane foi muito feliz na apresentação de já contextualizar, né, as transformações internacionais para pensar a importância da indústria, né? Muito se diz que a indústria hoje já não é a mesma, e não é efetivamente a mesma do passado, né? Mas as relações industriais, inclusive com serviços de maior sofisticação, né, produtiva, tecnológica, essas relações permanecem ou se tornam, né, num ambiente de fragmentação das etapas produtivas das cadeias de valor, fundamentais para pensar o desenvolvimento ainda nos dias de hoje. E mais ainda pelo fato de que a própria retomada de política industrial deixa de ser visto como algo que por muito tempo, inclusive nesses últimos 30 anos, era quase que algo que não poderia ser dito, né? Inclusive tem um texto do FMI que justamente o nome remete a um pouco a essa ideia de que você utilizar a política industrial ativa seria algo, né, que os países não deveriam percorrer, né? E claramente, antes da pandemia e com a pandemia de Covid-19 só se reforça esse movimento de que é fundamental os países centrais têm adotado daí explicitamente, já adotavam implicitamente, mas agora explicitamente, né, anunciam, né, o uso de políticas industriais bastante ativas, né, e por que não os países em desenvolvimento, né, que queiram se desenvolver, pensar em também realizar esse tipo de política. Felizmente, agora a gente tem, do ponto de vista político no Brasil, um espaço para isso, né? Inclusive anúncios recentes do governo brasileiro e propostas, né, para uma neoindustrialização ou reindustrialização do país que se faz tão necessária. Nenhum contexto internacional de mudanças também tecnológicas, de acirramento de tensões geopolíticas, muito claramente, né? Notadamente entre Estados Unidos e seus aliados e a China, né? E isso também vai ter repercussões sobre o Brasil e talvez esses espaços de reindustrialização, né? Então, acho que tem esse momento, né, histórico muito importante do ponto de vista do cenário internacional, das transformações que se colocam e também do debate no Brasil, né, que nunca deixou de ser relevante para todos esses autores, certamente nunca deixou de ser relevante o tema, né? Foi uma tecla que eles sempre discutiram e defenderam, é uma bandeira que sempre defenderam, mas agora há um espaço, né, também no debate público para que essas ideias se fortaleçam e a gente pense exatamente em quais caminhos seguir, né?
Então, a Eliane falou a estrutura do livro, são 14 capítulos, né, com prefácio, né, muito bem organizado, eu acho que é de fácil leitura, né, é de fácil, vai servir como uma referência importante para quem de vocês, né, quem estiver nos assistindo também, pesquisar o tema sobre industrialização e desindustrialização no Brasil, vai se tornar uma referência importante, porque reúne obras e muitas das contribuições, muitas vezes dispersas, né, em artigos, vocês fizeram um esforço também de reunir nesse livro. Tá? Falando um pouco do conteúdo, né, eu já adiantei algumas coisas, a Eliane também passou brevemente aqui, né, a gente tem os capítulos organizados, ou em grande medida abordam três grandes questões, né? Por um lado, em primeiro lugar, a gente tem a questão da teoria econômica, né? Eu acho que isso é um ponto forte do livro em resgatar e deixar claro qual a perspectiva teórica que se adota, e grande parte dos capítulos leva em consideração essa perspectiva, né, que a gente falou, caldoriana, cepalina, também em algum grau ali novo desenvolvimentista, acho que um pouco menos, mas também presente no livro. Tá? E a importância da indústria para o desenvolvimento econômico, né? Mesmo que seja a indústria sob as novas configurações de cadeias globais, ou da forma como que a indústria se organiza de maneira mais fluida entre os setores, né? A gente não tem mais aqueles setores, aqui é a agricultura tradicional, aqui é a indústria, aqui são os serviços, essas categorias talvez precisem ser repensadas, mas de toda forma isso não acaba prejudicando a análise, né, da importância da indústria, né, ou dos diversos setores industriais, sobretudo aqueles de maior complexidade econômica, e o que o livro traz é muito uma perspectiva macroeconômica. Né? Eu acho que a leitura que se faz do processo de industrialização a partir dos capítulos do livro é uma leitura macro, claro que combinando com aspectos micro, as evidências empíricas, mas tem esse plano de fundo, né? O segundo aspecto, né, do conteúdo do livro é sobre a política econômica e a história econômica. Eu acho que o livro retrata os processos aí de industrialização, inclusive de industrialização por substituição de importações no país, dos anos 30 aos 70, né? Bem como depois a reversão, né, seguindo as políticas, como você mencionou, né, Eliane, da macroeconomia da desindustrialização, depois da adoção das políticas lá Consenso de Washington, né, implicações nos anos 90 sobre a competitividade industrial, né, brasileira, né, não apenas do ponto de vista dos efeitos, dos desafios domésticos, mas também dos impactos da inserção externa do Brasil nas cadeias produtivas globais, né? Naquele momento de uma revolução tecnológica, das tecnologias de informação e comunicação, de um reposicionamento global das cadeias produtivas, né? Isso também tem impacto sobre a configuração da indústria brasileira, e vocês também trazem no livro com uma perspectiva de alguns autores, então acho que é interessante, é pertinente, né, pensar essas transformações internacionais como acabam rebatendo no contexto doméstico, além da adoção dessas políticas que ajudaram a desestruturar a indústria brasileira, né? Daí as políticas econômicas, não apenas as políticas industriais, mas essa perspectiva, né, de pensar de novo, muito a partir da macroeconomia, né, é um ponto positivo. Talvez alguns possam fazer alguma crítica, poderia ter um olhar um pouco mais de economia industrial, mais uma outra entrada, mas de toda forma é um livro que busca resgatar essa importância, e daí vocês articulam também do ponto de vista da política econômica, não apenas a política industrial, mas a política macroeconômica,
né? A macroeconomia é importante para pensar e muitas vezes condiciona, né, a própria adoção das políticas industriais, né? De fato, se a gente for pensar, se a gente não tiver uma política fiscal, não tiver uma política monetária, muitas vezes, ou a própria coordenação entre elas, você tem uma política industrial tentando fazer alguma coisa, uma política macroeconômica que inibe, né, ou que prejudica a competitividade da indústria. Né? Nos anos 2000, inclusive no Brasil, o processo de desindustrialização continuou, aliás, durante todo o período, apesar de a gente ter tido que aquelas políticas foram articuladas ou não tão bem articuladas para que não fosse possível, embora, né, fosse tentado reverter também esse processo de desindustrialização, era uma preocupação também governamental. Né? E um terceiro aspecto sobre a questão do conteúdo são as próprias evidências empíricas. Né? O livro ele traz também importantes evidências empíricas sobre esse movimento de desindustrialização e daí sobre diversos prismas da estrutura produtiva brasileira. Né? Por exemplo, de uma perspectiva regional, que muitas vezes não é tão debatido, né, quando a gente fala da desindustrialização, de uma perspectiva de heterogeneidade estrutural, de uma perspectiva da construção de sistemas nacionais de inovação, de uma perspectiva do financiamento público, né, tão necessária para permitir, né, a competitividade industrial, os investimentos na indústria, de uma perspectiva de complexidade econômica e também de uma perspectiva ambiental. Né? Eu acho que essa é uma importante contribuição. Né? Uma grande novidade do livro vem no sentido de reunir, né, sob esses diversos prismas, né, a importância da indústria e como que a desindustrialização acaba aparecendo, né, sobre esses aspectos regionais, da complexidade, da inovação, da heterogeneidade estrutural, o financiamento público e assim por diante. É claro que, do ponto de vista da desindustrialização setorial, né, se utiliza uma matriz de segundo produto, claro que a gente poderia ressaltar, né, até vou reforçar esse ponto, né, que a gente tem uma desindustrialização que é geral no Brasil, mas essa desindustrialização setorial também é importante olhar como que afeta os vários setores, né? Por exemplo, setores de maior intensidade tecnológica, os que mais se desindustrializaram, né, nesse período. E que isso tem implicações para esse desenvolvimento econômico da mesma perspectiva que vocês adotaram. Talvez você possa comentar um pouco mais, né? Eu senti um pouco falta, né? Eu que sou um pouco professor de economia internacional, esse tipo de coisa, e penso muito no papel da China na economia global, que esse é um movimento que coincide, né, com um pouco a ascensão econômica da China e as relações comerciais e produtivas com o Brasil, né? Se vocês, como que vocês pensam um pouco esse papel da China na economia internacional, um pouco dessas implicações sobre a nossa desindustrialização, né? Como que vocês pensam essa questão? Mas, de toda forma, ressaltar aqui, já até falei bastante, né, que é uma obra que busca pensar, problematizar de maneira muito coordenada, né, com um fundo teórico importante, a questão da desindustrialização no Brasil nas últimas décadas e suas implicações, né, com certeza nesse sentido vai se tornar também uma obra de referência para leitura e consulta para os pesquisadores, para os estudantes brasileiros. Né? E uma questão que eu gostaria para suscitar o debate, né, posteriormente que vai ocorrer, né, um pouco trazer para esse momento atual, né, que você até também colocou na apresentação, Eliane, de pensar, né, os arranjos de política econômica, de política industrial, visando fomentar a retomada da indústria no Brasil, né? Como que vocês enxergam, né, por um lado, né, essa nova proposta de política industrial do MIDIC e também a possibilidade de reverter, né, o processo de desindustrialização em curso. A gente sabe que é uma
longa e desafiadora jornada, né, que talvez possa ter algum sucesso, né, mas possa também não ter, né, às vezes a gente se coloca com muitos desafios no caminho, né, na questão da reforma tributária, muito da discussão industrial se colocou novamente no sentido de da alíquota do IVA ter sido muito mais elevada do que poderia ter sido por questões, né, de arranjo, né, da economia política, de chegar em um certo acordo, né, para outros setores da economia, né. Então, um pouco como você pensa isso, né, que é uma política industrial certamente focada em inovação, focada em competitividade, em exportações, focada na questão ambiental, né, as tais missões, lá, Mariana Mazzucato, né, que ajudou, inclusive, nessa discussão. Então, por um lado, como que vocês pensam essa nova política industrial e a possibilidade de efetivamente reverter o processo de desindustrialização em curso? E um segundo aspecto, o papel do Brasil nesse momento da economia internacional, porque a gente vê um acirramento das tensões, né, entre Estados Unidos e China, que eu já mencionei, mas como que nesse sentido, né, o país poderia se beneficiar dessas tensões na sua estratégia de reindustrialização, né? Será que é possível dizer que agora vai, né? Agora a gente consegue reverter esse processo? Ou que tipo de desafios vocês enxergam nesse cenário? Bom, termino aqui, parabenizo mais uma vez pelo excelente trabalho de vocês. Gostei muito de ler o livro e de vocês trazerem também essa obra tão importante no momento crucial, né, da retomada, né, da possibilidade de retomada no desenvolvimento econômico, social, inclusivo e ambientalmente sustentável no país, né? Então, convido todos e todas aí à leitura do livro. Muito obrigado. Bom, então são 22 autores que fazem parte desse livro, e esse livro ele surge com uma ideia muito simples, né? Ou não tão simples assim, que é contar para o leitor algumas coisas sobre a realidade cubana, né, a partir de uma imagem, né, do cotidiano. Então, a gente reuniu aqui pessoas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, pela América Latina, alguns cubanos, né, e algumas pessoas da Europa, né, que estão escrevendo a partir da Europa, com a proposta de responder perguntas simples sobre a realidade cubana. A imagem que a gente traz aqui para o leitor é a seguinte, né? Imagina que você está passeando aqui pelas ruas de Havana, e aí você se depara com um evento comum do dia a dia, né? Como Cuba não é um país que a gente conhece tanto sobre, a ideia é que a partir dessa anedota inicial, né, a partir desse momento do cotidiano, você possa se fazer perguntas sobre a realidade cubana. E é respondendo essas perguntas que a gente tenta responder muitas coisas. Por exemplo, né, o que significa o embargo econômico dos Estados Unidos em relação a Cuba? Eu não sei se vocês já fizeram microeconomia, mas não vai chegar. Mas nos manuais que a gente usa, existe uma imagem quase utópica, né, para aproveitar aqui o nome do livro, que diz, olha, imagina uma ilha com apenas 2 produtores, o primeiro produz uma coisa, o segundo produz outra coisa. Esse efeito de abstração, para a gente entender microeconomia, é muito mais próximo da realidade cubana do que da nossa. A gente está falando de uma ilha subdesenvolvida, localizada no Caribe, a 200 quilômetros dos Estados Unidos, que sofre um bloqueio, né, econômico contra o seu povo, contra a sua economia. Então, como é administrar um país como esse? Né? Quais são as consequências de um país que nessas condições? É um pouco disso que a gente traz, mas a gente também traz outras coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas em 1959, Cuba venceu, né, a Revolução, né, cubana, que tem um caráter e uma perspectiva de construir um sistema econômico comunista, né, socialista. E nem sempre, né, sendo uma revolução de esquerda, isso não significa que Cuba deu todas as respostas para a gente. Então, a gente traz nesse livro também o que é ser evangélico em Cuba hoje. O que é ser mulher em Cuba hoje? Como existe o machismo? Como ele não existe? Né? A gente sabe
que a Revolução tinha uma preocupação com o machismo, com o racismo, mas essas duas questões elas não terminam com o decreto. Elas continuam existindo devido ao nosso passado colonial. Então, a gente traz nesse livro algumas dessas reflexões, né? E outras também. A Joana vai contar um pouco da reflexão que ela traz, né? Mas da minha perspectiva, na minha pesquisa de doutorado, o meu capítulo é sobre a pesquisa de doutorado aqui no Instituto, eu avaliei as consequências urbanas da economia de turismo em Cuba, porque a gente falou muito de industrialização na mesa anterior, né? Essa realidade aqui é uma realidade não industrializada, por diversos motivos que estão descritos aqui no livro. Então, uma das alternativas para Cuba foi investir em bioenergia, biotecnologia, biomedicina, mas também em turismo. E isso traz diversas consequências, né, para uma economia subdesenvolvida, mas também para um povo. Então, eu tentei trazer aqui um pouco dessas consequências urbanas, articulando esse debate com o debate sobre a internet na ilha, sobre a existência do Airbnb, das casas de aluguel, para entender um pouco o que acontece quando você faz turismo em Cuba. E essa é um pouco a perspectiva do livro. O nosso interesse aqui é abrir Cuba também para o diálogo acadêmico, né, para que a gente possa trocar uma ideia sobre os temas que estão aqui, poder contar um pouco mais, né, são mais de 20 capítulos, são 22, né, e além disso a gente traz duas entrevistas que são muito importantes para a gente. Uma delas eu fiz em 2022, numa visita a Cuba, e outra, a Vanessa, que é organizadora, que não pôde estar aqui hoje, fez em 2023 também, numa visita. Eu entrevistei o José Luiz Rodrigues, que foi o ministro de Economia durante todo o governo Fidel Castro, então dá para dizer que o cara sabe de economia, né? E aí ele faz uma interpretação muito lúcida sobre a posição da ilha hoje, né? E sobre a ascensão da China, o que isso representa, né? Cuba tem uma condição muito específica que por 20 anos ela sobreviveu com duas moedas. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas Cuba tinha duas moedas, então esquece a aula de monetária, tem que pensar outra forma, né? Uma dessas moedas era conversível ao dólar diretamente e a outra era uma moeda nacional. As empresas estatais não estratégicas operavam em moeda nacional, pagavam salário em moeda nacional. As empresas do setor emergente recebiam em moeda conversível. Só pela cara de vocês, né, eu sei que é complexo. Imagina operar uma economia assim, né? Imagina como é administrar, como é construir qualquer, né, coisa com uma economia com essa dualidade monetária. E em 2021, né, João? 21 começou uma tarefa ordenamento, né, que era uma tarefa de unificação monetária, que deu início a um processo inflacionário muito grande, né, que Cuba passa hoje. Então, a gente traz também esses temas, né, que tem tudo a ver com a gente aqui, que está debatendo economia, e outros temas mais, né, que tem a ver com a inserção de Cuba, né, com como se organiza as empresas do Exército Revolucionário. A gente tem a segunda entrevista que foi feita pela Vanessa com o Rafael, né, que é um teórico, sociólogo, cientista político lá em Cuba, membro do Partido Comunista, e que também faz muitas reflexões sobre por onde está indo a revolução, né, quais são as perspectivas que ele enxerga nesse cenário de crise. Para terminar, né, esse processo inflacionário, ele trouxe uma crise, né, para Cuba, que veio conjugada com a crise do setor turístico por conta da pandemia, né? E isso tem levado, né, a uma imigração em massa, né? Então, a gente vê hoje que os jovens cubanos, muitas vezes, eles já nasceram sobre a Revolução, e eles têm outras ambições, né? A gente tem um artigo aqui também que são só sobre os fãs da Madonna na ilha, né? Existe essa realidade, né? Essas pessoas, elas interagem com o mesmo universo que a gente interage, né? E a gente dialoga um pouco sobre o que significa essa crise, né? Essa imigração, principalmente de homens e homens jovens, mas também o que a revolução significa para a juventude, porque, né, é importante que essa juventude também se sinta representada, e a gente apresenta um pouco do que são as críticas, né, da própria juventude ao processo revolucionário e ao léxico da revolução, né, aquelas palavras de ordem que estão lá nos cartazes, né, nos outdoors em Cuba. Bom, para terminar, né, esse livro ele tem um título que eu nunca imaginei que seria tão polêmico, mas imaginei também. Ele chama Entre a Utopia e o Cansaço, né?
esse título representa duas coisas. A primeira, e mais pessoal, é um cansaço que a gente sente mesmo enquanto pesquisador, pesquisando Cuba, porque ou não é sério o suficiente para estar sendo conversado sobre isso, apesar de ser uma economia caribenha importante, que orienta muito das pautas da esquerda latino-americana, ou porque se você disser um pouquinho a mais ali, vão tirar sua carteirinha de solidário à revolução, vai perder sua credencial. Então, a gente se sente um pouco nesse espaço, e esse livro, ele é uma tentativa de trazer questões que são muito importantes para quem estuda Cuba, de um lado simpático à revolução, né, mas não panfletário, se é que a gente pode dizer assim, né? A gente não está em nenhum momento negando o que foram todas as conquistas da revolução que as pessoas sabem, saúde universal, educação universal, né? A gente não está negando isso aqui, a gente quer dar um passo além e fazer jus ao que é o cubano. O cubano, ele é crítico por essência. O cubano, ele dá palpite. O cubano, eu me lembro quando eu morei lá em 2018, era a eleição do Lula, né? E às vezes eu ia... do Lula não, né? Que o Lula não pôde concorrer, a eleição do Bolsonaro. E aí eu andava com uma camiseta, eu tinha uma camiseta, né, do Lula livre, e assim, eu andava na rua, qualquer pessoa de todos os lugares, todos os espaços, me sentava e fazia eu ouvir a interpretação geopolítica de por que o Lula estava preso e tal. Então, uma formação, não é só uma informação de escola, né, uma formação política muito grande. Então, se a gente não trouxer para conhecimento, para a língua portuguesa, parte dessa crítica que os cubanos mesmo fazem ao seu processo, a gente vai estar sendo injusto com toda a revolução. Então, é um pouco nesse sentido que a gente traz esse livro. Para a gente é muito importante estar aqui no IE, né, poder discutir isso. Eu e a Joana fizemos a pós-graduação aqui, e também, né, agradecer nesse sentido a Carol por organizar esse espaço, que eu acho que é tão importante para todos nós aqui, né, um espaço de poder debater com mais liberdade, menos restrições acadêmicas. Então, eu vou passar para a Joana contar um pouco sobre a pesquisa dela, e aí eu espero ansiosamente pelas perguntas e do debate. Boa tarde, gente. Eu sou a Joana, como a Aline comentou. Eu fiz o meu mestrado aqui entre 2011 e 2013. Sou historiadora de formação, mas essa passagem pelo mundo da economia foi super importante para mim. Atualmente eu estou dando aula na UFABC das matérias de economia brasileira e acho que eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse passado por aqui, né? Então, isso foi muito importante. Eu fiz o meu mestrado sobre a história da reforma agrária em Cuba. Quem me orientou foi o professor Plínio Júnior, né? Que já está aposentado há algum tempo. E a pergunta principal do meu mestrado, vou falar um pouco sobre ele para chegar depois no meu capítulo desse livro, né? A pergunta principal estava relacionada justamente com os dilemas da superação do subdesenvolvimento, né? Afinal, se o debate brasileiro, que diz que faltar, ou o debate crítico, né, do processo desenvolvimentista brasileiro, encontrava um impeditivo político para o desenvolvimento, que muito relacionado com um padrão de dominação de classe autoritário, autocrático, como diz o Florestan Fernandes, que resultou, então, no golpe de 64, né, num conflito distributivo que, no último limite, se tornou uma contra-revolução preventiva da burguesia brasileira, né, e que a política econômica da ditadura, então, conseguiu criar um processo de crescimento ou modernização, com base no processo de concentração de renda, né, e aquela imaginação de superação do desenvolvimento, que tinha sido produzido por diversos intelectuais economistas brasileiros, não aconteceu. A partir desse debate brasileiro, me intrigava imaginar como esse processo teria acontecido onde ocorreu uma revolução. Então, eu parti para estudar Cuba muito com preocupações latino-americanas mais amplas, né? Não era uma preocupação, digamos, especialista, né? Quero ficar a pessoa mais especialista em Cuba, mas sim entender o que aconteceu com um país que realizou uma revolução, entre os quais os objetivos eram a superação do subdesenvolvimento, sobretudo no que diz respeito à ultraconcentração de renda e ultraespecialização produtiva, né? Então, Cuba talvez tenha sido essa tentativa radical de superação do subdesenvolvimento, com muitos limites, principalmente porque o
processo de industrialização por substituição de importações que ocorreu no Brasil não havia ocorrido em Cuba, e eles partiam de um patamar talvez equivalente ao que era a nossa economia no final do século XIX, né? Em termos de capacidade industrial, né? Era uma capacidade industrial super limitada, sempre atrelada à agricultura. Então, por exemplo, quando ocorre a Revolução, Cuba tem uma economia açucareira expressiva, que é agroindustrial, né? Existe a indústria, uma parte industrial da cadeia produtiva do açúcar, mas sempre ligada ao setor primário. Ou a indústria de charutos, né? Que também tem uma parte artesanal industrial, mais ligada à questão da folha do tabaco, né? Do setor primário. Então, uma das perguntas principais da minha pesquisa estava justamente relacionada, porque mesmo num processo revolucionário, de transformações profundas, algumas características do subdesenvolvimento, como a especialização agrária, não foram superadas na ilha, né? Afinal, o que aconteceu com a estrutura agrária cubana depois da Revolução? Respondendo a alguns aspectos, né, dos resultados que a gente chegou no processo de pesquisa, a superação da estrutura latifundiária foi realizada muito rapidamente em Cuba, ou seja, a estrutura de propriedades cubana foi rapidamente superada num sentido anticapitalista. E essa estrutura passou a ser organizada em, inicialmente, 3 tipos de propriedade, entre 59 e 63, e depois se elimina um dos tipos. Os 3 tipos, inicialmente, eram as cooperativas de crédito e serviço, que eram formadas por proprietários privados, de camponeses, que foram beneficiários da reforma agrária. Então, eu gosto de dizer sempre que a Revolução Cubana foi a revolução que mais criou propriedade privada na história da ilha, né? Isso dá um pouco um curto-circuito no pensamento dogmático, porque o capital monopolista não permitia a pequena propriedade privada, o acesso do trabalhador à propriedade, né? Então, a Revolução Cubana foi criadora de propriedade privada, o que desloca um pouco esse debate mais dogmático, né? Seja da direita, seja da esquerda também. E essas pequenas propriedades privadas do campo se transformaram em cooperativas de crédito e serviço. Todos os proprietários privados da ilha são cooperativados. Não existe nenhum proprietário privado avulso, né? E um outro tipo de propriedade criado pela Revolução, que são as granjas do povo, que eram um modelo de propriedade fazenda estatal, com trabalhadores assalariados. Inicialmente se tentou uma cooperativa mista, que acabou não vingando, e logo se criou esse modelo da grande propriedade estatal. A questão é que, com o tempo, assim, ao longo das décadas de 60, o setor camponês foi sendo reduzido e o setor estatal foi crescendo, né? Então, em 63, 40% da agricultura cubana era cooperativa de crédito e serviço com pequeno proprietário privado. E 6 anos depois, em 1907, 1970, esse setor camponês foi reduzido a 15% por um processo que os cubanos chamaram de coletivização voluntária, né? Até porque tinha o fantasma da coletivização forçada do Stalin, que pairava sobre o debate da esquerda, e eles criaram mecanismos econômicos de coletivização. Então, não foi pela violência que esses camponeses se coletivizaram, mas foram por alguns tipos de constrangimento econômico, vantagens econômicas que eram oferecidas se ele entregasse a sua propriedade para o Estado e se tornasse assalariado. Isso foi acontecendo com o tempo. De modo que a agricultura cubana se tornou, da Revolução, foi estrategicamente uma aposta na grande fazenda estatal. Isso significava também, do ponto de vista tecnológico, uma aposta na Revolução Verde. E esse é um ponto muito importante, porque a Revolução Vermelha, né, na segunda metade do século XX, não estava desatrelada da Revolução Verde. Havia um consenso inoportuno entre o padrão tecnológico do capitalismo e do socialismo nesse momento, né? Ou seja, as tecnologias de ponta da agricultura desenvolvidas pelo capitalismo foram sendo adotadas e incorporadas, talvez por necessidade, talvez por falta de opção, talvez por ausência de debate crítico a respeito, à economia socialista, ainda que seja um socialismo periférico, um socialismo subdesenvolvido, né? Às vezes a gente usa a palavra socialista e se cria uma espécie de imaginação homogênea, né, do que se trata. Então, eu gosto de falar que é um socialismo periférico, é um socialismo subdesenvolvido, com todas as características que a gente conhece do subdesenvolvimento, né?
Então, esse contexto de especialização monocultora de Cuba não foi superado. Apesar do latifúndio ter sido superado enquanto propriedade capitalista da terra, a monocultura não foi por conta dos constrangimentos internacionais. Então, Cuba rapidamente é resgatada, né, pela União Soviética do bloqueio dos Estados Unidos. Imagina que o Estado cubano tinha em mãos 3 milhões de toneladas de açúcar em 1960, sem ter para quem vender. E a União Soviética fala, nós compramos, né? Isso foi se engatando de tal forma que diversos acordos de médio prazo foram estabelecidos com a União Soviética, e isso acabou, por um lado, salvando a economia cubana no curto prazo, por outro lado, afogando a economia cubana no longo prazo. Né? Então, acho que essa dependência que Cuba estabelece com a União Soviética, ela é muito complexa, porque ela viabiliza a estrutura social das conquistas, porque o circuito de geração de excedente cubano se dá a partir dessa relação com a União Soviética. Existe uma transferência de valor da União Soviética para Cuba, ao contrário do que ocorre na troca desigual do capitalismo, né? Quer dizer, a periferia se beneficia da relação com o centro nessa estrutura, porém, isso também tem uma contrapartida terrível, que é a especialização excessiva, ou uma espécie de retorno às vantagens comparativas, né? Cuba produz muito bem açúcar, tem a tecnologia de ponta do açúcar e segue produzindo açúcar porque isso gera uma série de vantagens no mercado socialista, né? Então, no longo prazo, isso é terrível. Quando acontece o colapso da União Soviética, as consequências são avassaladoras, o PIB cubano cai 35% em 3 anos, as trocas comerciais cubanas caem mais de 80% também, num período muito curto, e aí a ilha passa a se reinventar e sobreviver, digamos assim, num mundo neoliberal, né? Então, é claro que tem alguns capítulos que tratam disso, né? Pensei agora no capítulo do Fábio. É claro que quando se pensa nas crises que Cuba vive hoje, em termos de horizonte revolucionário, de expectativas, essas crises também são nossas, né? Não é que, olha, não existe mais horizonte revolucionário em Cuba, ou existe uma crise que se instaura no imaginário da Revolução Cubana, né? É claro, mas essa crise está instaurada em todo o imaginário transformador e alternativo, inclusive fora de Cuba, né? Não é necessariamente uma particularidade. É parte da TINA, né? Do There is no alternative, da mentalidade neoliberal, que acaba sendo transformada numa força material também, numa força política. Então, de certa forma, quando acontece o colapso da União Soviética, tem também uma consequência muito paradoxal, que é, pela primeira vez na sua história inteira, Cuba passa a estabelecer trocas comerciais um pouco mais distribuídas entre vários países, né? Porque durante o período capitalista, Cuba tem 80% das suas trocas com os Estados Unidos, durante o período socialista, com a União Soviética. E essa monoprodução gera um monocomércio, né, digamos assim. Isso tudo é um entrave na superação do subdesenvolvimento. E aí Cuba começa, então, nesse período de crise, a diversificar melhor seus parceiros comerciais, com destaque, como vocês sabem, para a Venezuela, sobretudo depois da eleição do Chávez em 98, e aí com um importante desconto na compra de petróleo, em troca de médicos, em troca de profissionais de saúde, no que alguns autores chamam de diplomacia médica cubana, né? E a China, o Irã, a Espanha e a França, e a partir de 2001, Cuba também passa a importar produtos dos Estados Unidos, né? Que é uma coisa que pouco se fala, mas o bloqueio, ele não é integral e absoluto, ele não é uma barreira total, 100%. Né? A partir de 2001, vários setores da indústria de bebidas, até de medicamentos e outros setores industriais dos Estados Unidos fazem lobby no Congresso americano e conseguem uma exceção e conseguem vender os seus produtos para Cuba, mas Cuba não pode vender nada para os Estados Unidos. Né? Então, nesse contexto em que Cuba vive essa crise, há a diversificação comercial e também um outro paradoxo, que é a queda total da capacidade de importar nesse período, também é a queda da capacidade de importar os insumos da Revolução Verde. Então, Cuba começa a ingressar meio que espontaneamente num paradigma agrícola tradicional, que pouco a pouco vai sendo chamado de agroecológico. Né? E há também um processo paulatino de recampesinização. Então, aquela estratégia revolucionária baseada na fazenda estatal se desloca ou entra em crise,
né? Os gráficos até que tem no capítulo que eu escrevi, os gráficos da produção agrária, né? A produção de açúcar é uma queda extremamente brusca, né? E as fazendas de açúcar, então, de cana, né, vão se desestruturando, vão sendo convertidas a outros cultivos por emergência alimentar, e a economia açucareira simplesmente deixa de existir como existia antes, né? E aí, a agricultura cubana passa por essa transformação que Cuba se torna, meio que por conta da crise, uma vanguarda do debate sobre agroecologia. Não é à toa que o MST tem vínculos internacionais muito especiais com a Revolução Cubana, né? Talvez seja o movimento social mais amigo da Revolução Cubana da América Latina, né? Ou que tem um vínculo muito importante com Cuba, porque Cuba, de fato, passa a ser o primeiro país que usa a agroecologia como estratégia de Estado, como política de Estado, né? Não é o único, mas com certeza foi o primeiro. Entre 1990 e 2017, mais de 200 mil pequenas propriedades foram entregues em usufruto, que foi uma nova forma de propriedade criada para lidar com essa crise alimentar, né? Então, mais de 200 mil propriedades em usufruto. A lei de usufruto, que libera o uso da terra por pequenos camponeses, vai se tornando um pouco mais favorável ao usufrutuário. Então, essa rigidez da economia estatal, que teme o excedente privado, passa a dar um pouco mais de espaço para o excedente privado, para tornar vantajoso também a obtenção da terra em usufruto, né? Por exemplo, a possibilidade de herança do usufruto foi aprovada em 2011, né? Até 2011, a propriedade em usufruto, se o titular do usufruto morria, o filho dele perdia a plantação, por exemplo, os filhos, né? Então, esse tipo de coisa foi sendo transformada, e isso coloca, eu acho que, dois temas muito importantes, né? Para o Brasil e, de certa forma, para os debates mais de ponta, que a gente pode pensar em alternativas ao capitalismo, né? Primeiro, o tema da relação entre produtividade e agroecologia, ou produtividade e tecnologia, né? Quer dizer, será que as tecnologias que nos são apresentadas como as mais produtivas, como as mais modernas, desenvolvidas no mundo capitalista, são aquelas mais adequadas? Furtado, de novo, ecoando nos nossos debates, né? Talvez não, talvez outras tecnologias de tipo social, de tipo popular, sejam mais adequadas para alguns contextos, né? E um outro debate super complexo, que é da recampesinização. Se a gente está falando num mundo com mudanças climáticas, com um agronegócio absolutamente responsável por esse processo de catástrofes climáticas, né? Pensar um novo paradigma do campo significa também pensar novas relações sociais, eventualmente processos de recampesinização, que são ultra complexos e difíceis de equacionar, né? Então, nesse sentido, Cuba está na vanguarda da agroecologia, está também passando por um processo de recampesinização, e por mais crítica que seja a situação da ilha em termos de abastecimento alimentar, de certa forma nos inspira ou oferece uma experiência nesse sentido do horizonte, das fronteiras, em que se podem imaginar alternativas a esse modelo capitalista que nós vivemos, inclusive na sua variedade social, liberal, progressista, o progressista que também aposta no agronegócio como motor, né? E por aí vai. Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu publiquei a minha dissertação de mestrado que eu fiz aqui em livro, eu trouxe alguns exemplares aqui, se alguém tiver interesse, vou colocar aqui e depois vocês podem conversar comigo. Ótimo, obrigada. Bom, temos aqui o outro autor de outro capítulo. O Carlos, ele tem uma discussão fundamental logo no começo, né, do livro, sobre o sentido da economia nacional, né, da construção da nação também cubana, que se expressa durante e pelo processo revolucionário. Vou passar aqui para você. Oi? 7. Tá bom. Bom, boa tarde. Eu peço desculpas, eu cheguei um pouco depois, estava terminando uma aula que eu não tive condições de cancelar. É um prazer estar aqui e agradecer na figura da Carol, do Fábio, essa possibilidade de fazer o lançamento dentro desse
quadro do Café e Pesquisa, que tem sido, ultimamente, um espaço de discussão bastante intensa aqui no Instituto, também parabenizar essa iniciativa dos colegas. Eu tenho muito pouco tempo, vou fazer uma fala bastante cifrada em alguns pontos. Logo no início da Revolução, o Che Guevara tem uma observação sobre o que para ele é o problema central da Revolução, que eu acho que é bastante elucidativo para nós investigarmos a crise, as raízes históricas e a natureza da crise contemporânea. Ele diz o seguinte: todos os conceitos de soberania política, de soberania nacional, são fictícios se ao lado deles não está a independência econômica. Os pilares da soberania política que se puseram no 1º de janeiro de 1959 somente estarão totalmente consolidados quando se logre uma absoluta independência econômica. E aí ele termina com uma frase no estilo estético. Todavia não podemos proclamar diante da tumba de nossos mártires que Cuba é independente economicamente. Esse era o problema, né? A construção do Estado e a precariedade da base econômica. Primeiro ponto a observar sobre isso. A economia neocolonial, ou mais propriamente colonial, de Cuba, que se estendeu ao longo de todo o século XIX, que não permitia nem ter um Estado nacional, né? Era um Estado tutelado, era uma economia de enclave. Isso criava uma estruturação da economia, inclusive do ponto de vista das suas estruturas monetárias, bancárias, financeiras, que impediu que Cuba atravessasse um processo de substituição de importações a partir da crise de 30. Então, o caráter de enclave, o caráter colonial, efetivamente colonial da economia, fez com que Cuba fosse uma estrutura primária exportadora peculiar dentro dos países subdesenvolvidos da América Latina. E essa peculiaridade responde pelo fato de Cuba não ter atravessado, não foi o único, mas não ter atravessado um processo de substituição de importações a partir de 30. Houve algumas tentativas de políticas mais voltadas para o desenvolvimento industrial nos anos 50, mas isso muito tardio e muito precário. Então, a base da qual se partiu é uma base absolutamente precária, né? Essa estrutura precária, ela sofre logo de cara uma pressão externa, né? Na medida em que a reforma agrária, a elevação do salário real, o fim da especulação urbana levam um aumento da demanda que se choca contra pressões do setor externo, né? As tentativas de conversão da economia primária exportadora em economia de alimentos voltada para o consumo interno esbarraram em problemas de produtividade, etc. Então, é uma herança muito precária, né? Com uma pressão externa forte desde o início e uma dificuldade quase que congênita de fazer uma transição de uma estrutura primária exportadora para uma economia voltada para dentro, né? Como eu peguei uma parte da fala da Joana, observou de uma maneira bastante didática, né? Se o alinhamento com a União Soviética, se por um lado permitiu contornar uma série de debilidades e deu lastro às conquistas da Revolução, por outro, paradoxalmente, condenou Cuba à divisão internacional do trabalho dentro do CAMI como uma economia primária exportadora. E, portanto, não foi suficiente para superar essa
essa condição de origem, né? A crise contemporânea tem uma relação direta com isso, né? Avanços, né? Cuba teve um crescimento de entre 59 e 89 de algo quase como 4,5% em média, crescimento da renda per capita de 3, né, em média ao ano, né? Havia, enfim, a possibilidade de reexportação do petróleo soviético, que era um alento ainda maior, déficits financiados a fundo perdido, né? Os preços do açúcar, do níquel, dos produtos cítricos, todos subsidiados. Então, agora, o cálculo é que isso, na verdade, compensa o bloqueio, né? Então, atua como uma compensação do bloqueio. E que, paradoxalmente, condena Cuba à condição de primário exportador dentro da divisão do trabalho do câmbio. Ou seja, uma situação que naquelas condições, naquelas condições geopolíticas, etc., é de dificílimo saída, né? Bom, vamos direto ao ponto, então, para a crise contemporânea, eu tenho 7 minutos, né? Então, uma pílula, né? Só para ter um quadro, né? Já antes de 89, antes de 90, antes de 91, antes do fim da União Soviética, já se começa a estabelecer dentro do câmbio que o comércio deve ser feito com moedas conversíveis a preço internacional. Quer dizer, nesse momento os preços já despencam e começa o período especial mesmo antes de acabar a União Soviética. O PIB de Cuba caiu 35% no fim da União Soviética. As importações, 70%. As exportações, 47%. A escassez de alimentos, se estima, levou a uma redução de 30% das calorias ingeridas, né? Então, enfim, um quadro de desestruturação total, né? Quer dizer, quando sai a União Soviética, o que sobra? A mesma velhíssima economia primária exportadora, precária, sob bloqueio, herdada desde o começo, né? Veja, as estratégias do período especial, que foram relativamente exitosas, mas elas implicaram numa transformação muito profunda da sociedade cubana, né? Em primeiro lugar, porque há uma abertura para o capital estrangeiro, né? Não só ligada ao setor do turismo, mas ligada também à mineração e ao que há de indústria, né? Com direito à propriedade privada, posse de divisas, direito à repatriação dos lucros, sem tributação, né? Condições de estabelecer relações externas, etc. A segunda aposta do período especial, que era a exportação de biotecnologia, foi barrada pelo bloqueio, né? Então, por essa frente, não avança, né? O que segurou foi o capital estrangeiro e a economia do turismo, muitas vezes essas coisas ligadas, né? E a partir já do período especial que começa a avançar o trabalho por conta própria. É um tema que depois vai, quer dizer, é um elemento importante na transformação social de Cuba, né? O resultado, como eu disse, foi sim uma recuperação econômica, né? No começo, nas primeiras décadas, da primeira década do século XXI, de fato, há um registro de que o período especial estava
sendo superado, né, e que houve uma série de avanços, mas isso produziu mudanças, o custo disso foram mudanças muito significativas na sociedade cubana. Né? Por quê? Porque se criou, na verdade, uma economia dual. Uma economia dual, você tem um setor ligado às divisas externas, com acesso às divisas externas, por mais que haja uma série de mecanismos para que o Estado reabsorva essas divisas, mas isso não funciona em absoluto, né? Então, há um setor com acesso a essas divisas, né? E um setor que opera com o peso cubano, né? Então, há uma economia dual, né, nesse sentido. Isso levou a uma segmentação muito significativa do mundo do trabalho, né, particularmente entre aqueles setores ligados aos setores irrigados pelas divisas versus aquele do setor estatal, né? O que levou a uma segmentação do consumo, né? Uma espécie de dois mercados, né? Os mercados estatais, racionados, subsidiados, e mercados com produtos mais diferenciados para esses setores que têm acesso às divisas, né? A situação essa diferenciação ela é muito profunda por causa da diferença das moedas, né? É possível que um sujeito esteja tocando um violão em Havana Velha com um chapéu no chão, que tem dólar dentro do chapéu, é possível que dentro desse chapéu tenha uma quantidade maior do que o salário de um cientista do setor estatal, né? Então, isso, na verdade, vai fraturando a sociedade, e no caso da sociedade cubana, daquilo que legitima a Revolução Cubana, trazendo fissuras que, a meu juízo, são muito profundas e de consequências muito explosivas hoje, né? O resultado foi um aumento das desigualdades. Esses dados, claro, a mensuração é sempre muito delicada, mas há dados que dão conta de que o índice de Gini no período da bonança soviética era 0,24, e que esse índice saltou no período recente para algo como 0,4 ou 0,5, né? Saltou de um padrão escandinavo para um padrão estadunidense, talvez, sei lá. O que é grave, né? Porque tem muito impacto na legitimação da Revolução. Quais são que tipo de problema? Por que isso traz, essa mudança social traz um impacto profundo na legitimação da Revolução? Veja, na época da bonança soviética, né, enquanto a Revolução estava estabilizada por aquele arranjo, havia uma diferenciação social. Mas essa diferenciação social não se dava no plano das rendas, né? É uma diferenciação social quanto à educação e quanto à ocupação, né? Há pessoas que têm uma educação de nível mais superior do que outras, que têm ocupações que são consideradas melhores do que outras. Essa diferenciação havia. Mas essa diferenciação não se traduzia em termos de uma diferenciação das rendas, né? Porque a renda era profundamente distribuída. E mais. E, portanto, não se traduzia numa diferenciação do consumo. E mais, o consumo, em grande medida, não dependia da renda, né? O consumo, em grande medida, era garantido pelas formas de gratuidade e de universalização que o
o regime produziu, né? E isso se liga a um outro fator cultural, já que o Furtado foi lembrado aqui, né? Numa sociedade assim, isso tudo é um terreno muito movediço, eu não vou fazer nenhuma afirmação peremptória, mas eu digo o seguinte: se caminha para uma sociedade forjada por um conjunto de valores que não considera o consumo como fim em si, né? E considera o consumo como um meio para a satisfação das necessidades da vida, e a vida tem outros objetivos. Então, fora do consumismo, né? Dá um exemplo. Na época soviética, daquela estruturação, é óbvio que uma diferenciação no padrão de consumo de uma pessoa era produto de uma violação das normas sociais, né? Portanto, o padrão de consumo diferenciado era culturalmente mal visto, porque era alguma coisa antissocial, né? Portanto, alguma coisa que jogava no plano da construção de valores, né? dos valores dessa sociedade. Bom, o quadro legado pelo período especial, né, é o de uma sociedade muito mais diferenciada do ponto de vista da renda e do consumo, né? O consumo volta a ser, em grande medida, função da renda. O dado básico é o fato de que a libreta, né, que é o cartão, né, que garante, que na época soviética garantia as necessidades básicas das pessoas. A pessoa com a libreta tinha todos os produtos de higiene, toda a sua alimentação, isso garantido. A libreta hoje não garante mais a subsistência de uma pessoa, né? É um dado da questão. A libreta vira uma espécie de um complemento da renda, né? E aí, o trabalho por conta própria, que é um negócio muito complicado, se é ou não propriedade privada, se é ou não a restituição do capitalismo, a gente teve toda essa discussão na viagem de 2016. O trabalho por conta própria vem em grande medida como um esteio, como uma compensação para a queda dos salários e para a queda do nível de vida, né? Então, o consumo volta a ser em parte função da renda, e eu me pergunto, também não vou fazer nenhuma observação peremptória, mas se isso também não começa a jogar água nos valores da revolução e não começa a colocar o consumo, a dar ao consumo um outro estatuto social que não tinha naquela época, de demarcar diferenciações no plano da cultura, né? Ou seja, uma dúvida de se isso não corrói os valores da Revolução. Bom, eu sublinhei a questão do capital estrangeiro para mostrar como, na verdade, no período especial, Cuba vai, apesar do bloqueio, e o bloqueio não é absoluto, e tem uma série de fissuras e tal, vai se atrelando a uma economia mundial em crise, que é essa aí que nós temos. Então, a quadra que vai da crise de 2008 até, digamos, a pandemia, que para Cuba é catastrófica e não foi superada por causa do impacto sobre o turismo, né? E tem um problema também, porque o turismo em Cuba ele tem um enorme contingente de russos, né? E que agora, por causa dos problemas da guerra da Rússia, isso diminui também, né? Mas o fato é, da crise de 2008 até a pandemia, essa articulação, né, de uma economia do turismo, de uma economia do capital estrangeiro com o capitalismo começa a fazer água, né?
o PIB caiu, o crescimento do PIB caiu para metade do que foi no começo do século, né? Salários estatais caíram em torno de 40%, né? O setor privado não acolhe todo mundo. Então surge o trabalho informal, que os críticos apontam, mas que ninguém mede, então não há uma medida para isso, né? E um fenômeno absolutamente inédito, inexistente na referência das economias socialistas, que é o desemprego, né? E aí o trabalho por conta própria entrando cada vez mais como complementação de uma renda em franco declínio, né? Deterioração dos serviços públicos, isso é algo também muito apontado dentro da crítica. Vou dar um exemplo de um tema que surge agora nos movimentos de contestação, é o fato de que houve uma redução muito grande do investimento nas creches, no cuidado de crianças, no cuidado de velhos e doentes, né? O que tem levado ao movimento feminista de Cuba a chamar a atenção que essa deterioração está elevando a dupla jornada das mulheres, né, que chega, em alguns cálculos, a ser contabilizado como 20% do PIB. Né? Para encerrar, já ultrapassei muito, desculpa aqui, vou encerrar dizendo o seguinte, e essa situação, então esse resultado social, né, de tudo isso que foi sendo, que se estabeleceu a partir do fim da União Soviética, que é, na verdade, uma fratura na sociedade, ela vem corroendo a legitimidade da revolução. Por quê? Porque você está numa economia com recursos francamente escassos e que tem se tornado cada vez mais desigual. O que significa o seguinte, que as políticas universalizantes e de gratuidade passam a ser vistas por muitos setores como políticas injustas. Porque numa sociedade que vem se tornando cada vez mais desigual, né, uns precisam mais do que outros. Né? Então, tem se avançado em Cuba a ideia de políticas focalizadas, né, que fossem compensatórias, né, dessas distorções. Né? Ou seja, o que eu quero dizer, dentro de um quadro de recursos absolutamente escassos, uma política baseada na universalidade, na gratuidade, numa sociedade desigual, você tem uma igualdade que começa a se distanciar da equidade. Né? E isso vai tirando a legitimidade do que é a proposta básica da transição comunista. Né? Portanto, há pobres descontentes com esse sistema. Né? Por outro lado, as camadas que enriqueceram nesse período, e aí há uma coisa que o Frei Beto, que conhece muito bem Cuba, chama muito atenção para a psicologia da ilha, né? Como a ilha forma um arcabouço ideológico que às vezes se descola um pouco do que está em volta. Né? Há, nos setores mais enriquecidos da sociedade, também o avanço da perspectiva de que os seus interesses já extrapolam os limites da revolução. Vou rapidamente, porque como acabou meu tempo, eu vou só relatar uma conversa que eu tive com um sujeito dono de um pequeno restaurante no Malecon. Disse o seguinte: se eu estivesse no Brasil, eu estaria rico. Né? Talvez ele estivesse endividado com o banco. Né?
Já que a psicologia da ilha não tem esse. Mas esses setores começam a se deslocar, né, daquilo que são as bases, né, da Revolução. Qual que é a questão, então? Cuba é um sistema, todo mundo sabe, tem as suas conquistas democráticas e os seus limites democráticos também. O regime de partido único, né, o regime próprio, né? Mas o que eu diria é o seguinte: aquele regime de partido único, centralizado, numa sociedade igualitarista, como era a daquele momento, o igualitarismo não produzia grandes fissuras na sociedade que ultrapassassem, que extrapolassem o limite daquela estruturação política centralizada, né? O sistema tinha os seus limites, mas a sociedade era menos conflituosa. E o que havia de conflito poderia ser contido dentro daquele arcabouço, né? O que, a meu juízo, tem acontecido agora, o processo agora, é que o aumento dos conflitos tem ultrapassado os limites dessa estruturação política, né? Por causa disso. Ele passa a perder legitimidade entre os pobres, passa a perder legitimidade entre os enriquecidos e passa a perder legitimidade entre os jovens, porque também tudo isso se traduz num problema geracional. Quer dizer, socialismo para um velho de Cuba é a superação da desgraça que era antes, que o sujeito conheceu, né? Socialismo para um sujeito jovem é a crise do período especial, a crise contemporânea, etc. Então, são muitas fissuras. Para concluir, é o bloqueio? É o bloqueio. É a infiltração imperialista? É a infiltração imperialista. Mas Cuba tem sofrido manifestações que são inéditas ao longo da história da Revolução, pela sua radicalização, pela sua magnitude, né? Então, há alguma coisa nessas manifestações que está além do problema da infiltração imperialista. Há fraturas na sociedade e essas fraturas podem caminhar no sentido de corroer a legitimidade da revolução. Obrigado, desculpa.